E eu quero então pensar sobre isso, né? E trazer algumas considerações para nós, para nossa vida, para a gente colocar em prática. Se você de repente enfrenta alguma batalha na sua vida, seja ela em qual área que for, saber dessas coisas, que é normal isso. E cabe a nós enfrentarmos e vencermos como Deus nos prepara e nos capacita a vencer. Então, as batalhas, elas tendem a minar as nossas forças. Se você está passando por batalhas prolongadas aí, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sabe que é normal essa fragilidade que você está sentindo. Porque as batalhas, elas minam, né? Elas tendem a minar as nossas forças. Não se coloque como um super-herói. Tem gente que se coloca como um super-herói, né? Como uma pessoa forte, inabalável. Não faça isso. Desabe, faça como eu lá no casamento. Desaba, passa vergonha lá na frente de todo mundo. Mas é melhor do que você ficar armazenando aquela carga para dentro de você. Desaba, converse, né? Venha no sábado aqui se divertir. Mesmo se você estiver passando períodos difíceis, venha para cá, se divirta. E quando nós agimos assim, as coisas vão se acertando. Nós estamos colocando a nossa esperança, depositando a nossa força, não em nós, mas em Deus, né? Então essas batalhas, elas minam as nossas forças. Se você está fraco, sabe que é normal. E é interessante que a Bíblia diz que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes, né? Que nós somos dependentes de Deus. Elas provocam reações diferentes. E nós precisamos de Deus em cada uma delas. Precisamos de Deus, respeitar o nosso corpo. E Elias, ele reagiu dessa forma. Ele enfrenta os profetas. No momento que ele se encontra fraco, ele se refugia. Mas Deus o busca lá onde ele estava refugiado. Que Deus não nos abandona jamais, irmãos. Deus que nós servimos, Ele jamais nos desampara, jamais nos abandona. Mesmo Ele entende os momentos que nós passamos, Ele sabe, Ele está cuidando de nós de uma forma muito especial. Talvez esses momentos, eles são importantes para a nossa vida, é porque nós não entendemos, né? Nós como meros humanos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas esse período que nós estamos passando de deserto, né? Como já se prega, deserto é a escola da vida. Esse período Deus está nos capacitando, Deus está nos preparando para enfrentar batalhas, para ajudar pessoas, inclusive depois que porventura vier a passar por momentos dessa forma, né? Nós temos que tomar cuidados, é evidente, nesses períodos de fragilidades. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso emocional, e continuar fazendo a obra, continuar fazendo o que você deve fazer, mas sempre que com cuidados especiais nesse momento, procurar as pessoas certas, corretas, para que você possa ser ajudado. Olha que frase interessante: os melhores homens não passam de simples seres humanos, mostrando o que tem de melhor. Os melhores homens, eles não passam de simples seres humanos, mostrando o que tem de melhor. Os grandes heróis são pessoas normais, que se colocam no posicionamento e mostram o que eles têm de melhor, mas dentro das suas limitações, né? E que lições eu posso tirar desse texto para a nossa vida, dessa passagem, desse momento que Elias se encontra tão para baixo, né? Como talvez você possa estar enfrentando aí esse período difícil da sua vida, que você perde o sono, você rola na cama para lá e para cá e não consegue dormir. Primeiro conselho, né? Primeira lição para quem se encontra assim: descansa, né? Daria até para que a gente cantar aquela música tão bonita: descansa, quem te prometeu garante. Descanse. Primeira atitude que nós precisamos tomar, eu já falei tanto sobre isso, já preguei inúmeras vezes sobre isso. Quando nós nos encontramos: pastor, mas eu estou nessa situação, como que eu vou descansar? Vejam só,
Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja uma amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, descanse. Está passando por períodos difíceis? Alegre, venha no sábado, né? Irmãos, durante muito tempo da existência, principalmente nós que somos mais, uma idade um pouco mais avançada, pregou-se muito que o crente não pode se divertir. É pecado. Foi um erro bastante grande que a igreja promoveu desses tempos, nesse período. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria é se divertir também. Então, descanse, se divirta. Não é pecado, não. Pastor, tem gente aí que um dia um irmão, né, numa das festas de fogueira, acho que é a metodista que fez, um irmão de uma outra igreja criticou, né? E eu, como eu gosto de comentar também, né, nas redes sociais, quem coloca lá está sujeito a isso. Esse irmão participava de um grupo de pagode gospel. Qual a diferença que tem de uma festa caipira para um pagode? Eu falei, nossa, irmão, tem uma igreja que tinha um grupo de pagode que eu gostava tanto, e esse irmão tocava lá. Aí ele ficou quietinho, né? Porque às vezes a gente critica, né? Vê a trave no olho, vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, eu sei que a gente tem que se esforçar para isso, mas se divirta, se alegre, como o texto de Filipenses nos mostra aqui, alegre sempre no Senhor. Então, quando nós fazemos esse momento de alegria aqui, de diversão, é uma festa para Deus. Ninguém está adorando o santo, tanto que a gente faz até em julho, né? Para não confrontar com as festas de padroeiros que tem em junho. Mas se divirta, venha, isso é descansar também a sua alma, porque às vezes nós temos com tanto problema na nossa cabeça que a gente não se divirta, a gente esquece, chama para as alegrias, para as brincadeiras, né? E a luta intensa vai se acumulando e nós queremos nos esconder. Não, nós precisamos se alegrar no Senhor e descansar e se divertir, para que possamos ser curados dos problemas que tem nos afligido. Então faça isso. Olha o versículo 5 de Reis, 1 Reis 19. Elias, nesse período que ele está, nesse processo de depressão, ele se deita debaixo da árvore e dorme. É gostoso quando nós descansamos dessa forma, né? Ele foge, ele vai para uma caverna, ele se esconde e dorme e descansa. Há momentos que nós precisamos fugir do tumulto, descansar, mas não permanecer lá na caverna, né? O corpo de Cristo é maravilhoso. Quantas vezes, irmãos, eu estou tão desanimado quando a gente chega na igreja, um ambiente aqui, essa alegria que ela contagia. Ela nos contagia de uma forma e nos reergue, nos levanta. Então faça isso, né? Se divirta, vem para a casa do Senhor, vai tomar um chá com a irmã, vai, né, com o irmão. Faça essas coisas, isso é alegria, isso é se divertir, é descansar. Então descansa, primeira atitude. Segunda atitude, siga os conselhos dos anjos. Os anjos não têm asinhas, são pessoas que estão do seu lado aí, sabia? Versículo 5 a 8. Parte B do versículo 5. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, o anjo apareceu a Elias e dá um conselho para ele. Elias deitado, cansado, esgotado. O anjo chega e toca nele e fala: levante-se e coma. Então há anjos, Deus ele coloca anjos em nossas vidas. Deus ele coloca pessoas especiais ao nosso lado. Pessoas que nos levantam, pessoas que nos dá conselho, pessoas que nos ajudam. Deus, eles são anjos. Eu já tive a ajuda de tantos anjos, irmãos, que não tem asinha, tem perna e braço e andam, né? São pessoas que Deus coloca para caminhar conosco. Nos piores momentos das nossas batalhas, Deus ele coloca pessoas. Pode contar. Um irmão, ele vai estar com você, né? Ele vai te aconselhar, ele vai caminhar com você quando for necessário. São anjos que Deus coloca, como fez com Elias aqui. Alimentou-se, fortaleceu Elias. São anjos, pessoas especiais, colocadas por Deus para caminhar conosco nos momentos difíceis. Se você é filho do Senhor, você é uma pessoa escolhida, saiba que tem anjos te ajudando, te guardando, caminhando com você. Elias ele estava fraco, tão fraco, mas ele seguiu o conselho do anjo. Ele se alimentou então e se fortaleceu no Senhor. Então faça isso, irmãos. Procure os anjos que Deus coloque à sua disposição para caminhar com você nesses momentos difíceis. Terceiro conselho: troque a caverna pelo monte do Senhor. Na caverna é um local ruim de ficar, não é para permanecer. A pessoa que se encontra com depressão, ela quer ficar lá na caverna, né? E geralmente um pico de depressão muito avançado, a pessoa geralmente deita como um feto, né? Encolhidinha ali. E se nós não reagirmos, isso vai piorando cada vez mais. Então, troque a caverna pelo monte do Senhor. Nesses momentos nós temos uma tendência de procurar lugares escuros, lugares para nos esconder, mas Deus ele quer que nós saiamos da caverna para a presença poderosa dele. Isso é o desejo de Deus. Em momentos que eu estava difícil, Deus levanta, já falei isso aqui, eu quero você de cabeça erguida. E Deus nos quer sempre assim, enfrentando as batalhas de cabeça erguida. É fácil? Não é, mas é o processo. Irmãos, Deus ele nos coloca, e Deus ele nos quer posicionados. Aquele chorão fica choramingando pelos cantos. Chora, né? Chora como nossa alma precisa de descarregar. Chora, mas posicionamento. Posicionamento. Chegar de frente do mar, o mar está ali, avance como foi mandado para Moisés. Quando colocaram o pé na água, a água abriu. Então, posicionamento. Olha só o versículo 11. Elias no 10 ainda ele dá uma resmungada, né? Eu tenho sido muito zeloso, tal, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ele está rejeitando a tua aliança. Ele joga o povo, né? Quebraram, tá? Ele se justifica, né? Aí o versículo 11, Deus chega e fala assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, irmãos, troca a caverna, fica no posicionamento. Nos momentos difíceis que eu passei,
né, que estava lá o inimigo tentando me empurrar, me trancar na caverna, Deus ele está o tempo todo falando: saia da caverna e fica lá na presença que eu vou passar. Entendeu? Então, saia da caverna, está na caverna, saia para o monte do Senhor. Separe um tempo para reencontrar-se com Deus. Versículo 11, dando continuidade aqui até o 13, olha só. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, vejam só. Tem gente que procura Deus em terremotos. Às vezes Deus ele está na brisa suave, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus respeita o nosso ser. Deus às vezes sabe que nós precisamos encontrar com Ele naquele momento de suavidade. Elias já tinha passado por tumultos, né? Quando ele enfrenta os profetas de Baal, foi um tumulto muito grande. Fogo caiu do céu, você queimou a lenha ali. Mas nesse momento Deus entendeu o estado emocional de Elias. E Deus não estava no vento, não estava no terremoto, né? Deus estava na brisa suave. Então, irmãos, separe um tempo para se encontrar com Deus, consigo mesmo. Às vezes tem muito barulhos no nosso ouvido e a gente fica até com dificuldade para encontrar com Deus. Então, Deus ele se encontra muitas vezes naqueles momentos suaves. Então por isso a gente tem que estar com o ouvido atento ali, nas coisas simples da vida. Às vezes Deus se encontra nas coisas mais simples. A gente procura Deus, né, em ambientes. Deus às vezes está na simplicidade da vida ali. Então, encontre-se com Deus. Se encontra consigo mesmo, é importante também. Às vezes nesse momento que nós estamos tão angustiados, a gente se esquece de nós, de cuidar de nós. O pastor Júnior contou aqui há alguns dias, não sei se foi na pregação, a gente conversando pessoalmente, que no momento que ele estava enfrentando uma dificuldade, tinha uma viagem marcada, né? Ele queria desmarcar, mas não desmarcou, foi para a viagem. Foi uma viagem tão boa. Então assim, cuide de você. Quando a gente está tão esgotado, nós costumamos esquecer de nós. Por isso que o depressivo ele fica descabelado, né? Alguns não tomam banho porque ele se esquece dele mesmo. Então cuida de você. Por fim, sempre há esperança. Quando Deus está no controle das nossas vidas, sempre há esperança. Se você passa uma luta difícil, eu passei uma luta de 8 anos aproximadamente. Aí Deus mandou anjos, Deus mandou a esposa, Deus mandou a família, Deus mandou pessoas. A irmã Odete aqui foi um anjo da nossa vida, orou tanto. Tu cansou de orar não, né, irmã Odete? A irmã Odete orou tanto pela nossa vida, gente. Orou tanto pela nossa vida. Dos momentos difíceis, né, irmã Odete? A Joelma ligava para ela. Orou tanto pela minha vida. E valeu a pena, né, irmã Odete? A oração não foi em vão. Porque Deus, ele ouve e responde as orações. Esse tempo que a gente vem para a igreja, irmãos, não é perdido. Tem gente que acha que é perdido. Tem gente que acha que esse tempinho que a gente investe aqui, eu não vou lá não. Não, Deus ele está colhendo tudo. No tempo certo ele age.
Naquele período, talvez demorou um pouquinho, né, irmã Odete, para responder, porque Deus precisava que eu passasse por aquele período ali, aprender tudo aquilo ali, para depender dEle. Hoje minha vida é totalmente dependente, eu dependo totalmente de Deus. Então, eu precisava passar por aquilo. Se Deus aliviasse aquele período meu, eu não aprenderia. Então espere o tempo, Deus confia nele. Seja feliz, esteja na casa do Senhor. Sempre há esperança quando Deus está no controle da nossa vida. O versículo 15 ao 18, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Olha só que texto maravilhoso, irmãos. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Deus, ele pega Elias lá na caverna, com depressão, e faz isso aqui com ele. É o que Deus faz com a nossa vida. Olha só. Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto. E é interessante também, só comentando aqui, Elias foge, Deus fala: não, vai por onde você fugiu, vai pelo mesmo caminho. Tem gente que não é assim, irmãos. Eu vou sair dessa cidade aqui, que aqui está muito ruim para mim, eu vou lá para não sei para onde lá. Deus fala para Elias: volta por onde você veio, tá? Vá para o deserto, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Olha só a incumbência, né? Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Então, olha o 18, irmãos. Elias desanimado, fala assim: olha, os israelitas abandonaram tudo, não tem mais, eu estou sozinho aqui nessa batalha, não dá para mim, estou depressivo, eu quero a morte, como ele iniciou o texto aqui, eu quero morrer, eu não aguento mais esse negócio. Deus fala: olha, Elias, tem uma igreja lá, casa de oração, que ela vai ser maravilhosa, cheia de pessoas especiais, pessoas lindas e maravilhosas, pessoas que amam. Olha só o versículo 18 aqui: no entanto fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida, sempre há esperança de dias melhores, irmãos. Sempre há esperança de dias melhores. Sempre há. A pessoa que coloca Deus no controle da vida dele, as coisas só irão melhorar. Talvez não do nosso modo, né? O grupo de louvor, você se prepara para a gente cantar aquele último cântico aqui, para a gente orar depois. Não do nosso modo, porque nós não queremos o processo, né, que Deus utiliza. Nós queremos só o resultado, né? Hoje eu comentando com um rapaz que trabalha comigo aqui na Gente Limpando, eu falei: tem 10 anos que nós estamos aqui ralando aqui pela igreja, quase 10 anos, só trabalhando. É o processo que nós temos que passar, né? Dizem que igreja para estruturar são 10 anos, e graças a Deus nós já estamos estruturados, eu poderia até dizer, porque esse é o trabalhar de Deus. Então não se preocupe, não tente buscar atalhos, ultrapassar etapas, porque Deus, ele vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida, irmãos, custe o que custar. Então confie. Vamos cantar esse último louvor para a gente orar.